Um vírus que desafia nossa próxima fronteira, nossa própria existência. Um grito entre sombras, uma mortalidade de 75%. Imagine um patógeno com uma taxa de mortalidade que, em alguns casos, chega a quase 3 vezes a da Covid-19 sem vacinação, capaz de derrubar um organismo em questão de dias, com potencial de gerar sequências neurológicas permanentes em sobreviventes. Um vírus que circula silenciosamente entre morcegos e animais domésticos, pronto para emergir, novamente, em humanos. Este não é um enredo de ficção científica. Esta é a realidade do vírus Nipah, NIV. Quando pensamos em pandemias, lembramos de números estrondosos, viagens globais e ondas sucessivas de contágios. Mas e se a verdadeira ameaça não estiver em multiplicar casos rapidamente, e sim em assolar comunidades com alta letalidade, sequências neurológicas devastadoras e um vírus que ainda escapa à nossa farmacopeia? Esse é o dilema inquietante do Nipah. Agora, a pergunta que ecoa nos corredores da epidemiologia e em decisões de saúde pública no mundo todo é: estamos preparados caso o próximo Nipah deixe seus pontos endêmicos para cruzar fronteiras e nos surpreender? Se você acha que esse vírus pode causar um surto aqui no Brasil, escreve nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa informação. Lembre-se, informação é um antídoto para muitos males. A origem e história. Como nasce um inimigo? A história do Nipah começa no final dos anos 90, quando um novo vírus emergiu entre homens e porcos na região tropical da Península Malásia. Em 1998/1999, a primeira grande epidemia ocorreu em porcos e seres humanos em Malásia e Singapura, deixando centenas de pessoas doentes e dezenas de mortos. O nome Nipah vem de uma pequena vila na Malásia onde o vírus foi inicialmente detectado, um lembrete de que muitas doenças começam longe dos centros urbanos e muitas vezes passam despercebidas até que seja tarde demais. Posteriormente, sabe-se que o vírus circula entre morcegos frugívoros. Estes animais não adoecem com o vírus, eles são reservatórios naturais. Ao longo das décadas seguintes, o Nipah causou surtos em vários países da Ásia, Bangladesh, Índia, Filipinas e Singapura. Mas foi em Bangladesh, desde 1991, que casos humanos começaram a surgir quase todo ano, muitas vezes ligados a práticas culturais, como o consumo de seiva de palma contaminada por morcegos. E embora as maiores estatísticas de casos estejam em Bangladesh e Índia, os morcegos que podem apresentar o vírus existem muito além dessas fronteiras, em grande parte do sul e sudeste asiático, Oceania e até regiões do Pacífico. Então, a pergunta que ecoa entre cientistas é perturbadora. Quanto tempo até que este vírus encontre novos caminhos de transmissão e novos hospedeiros humanos? O que é o Nipah? Um vírus, 1000 perguntas. O Nipah é um vírus da família Paramyxoviridae, gênero N-vírus. É um vírus de RNA, uma classe conhecida por sua capacidade de mutação e pode causar doenças graves tanto em seres humanos quanto em animais. Diferentemente de vírus respiratórios típicos, NIV não causa apenas sintomas superficiais, ele ataca profundamente o sistema nervoso central e os pulmões. As manifestações em humanos variam muito. Fase inicial, geralmente entre 3 e 14 dias após exposição. Febre, dor de cabeça, mialgias, dores musculares, sintomas respiratórios leves ou moderados, como tosse e dificuldades para respirar, progressão para formas graves, encefalite, inflamação do cérebro, até coma, pneumonia grave e distúrbios neurológicos severos, incluindo convulsões. O que torna o Nipah tão temível, além da letalidade alta, que pode chegar entre 40% e 75% ou até mais em contextos de baixa assistência médica, é a rapidez com que ele pode progredir de sintomas relativamente inespecíficos para a encefalite fatal.
Em algumas histórias de pacientes, a síndrome pode evoluir tão rapidamente que familiares e equipes de saúde se veem diante de uma difícil corrida contra o tempo para oferecer suporte intensivo, muitas vezes sem terapias antivirais específicas. E apesar do progresso científico em muitos campos, não existe ainda um tratamento antiviral especificamente aprovado, nem uma vacina licenciada para Nipah. O atumo é de suporte, ventilação assistida, controle de complicações neurológicas e respiratórias, hidratação e cuidado intensivo. Essa ausência de ferramentas terapêuticas eficazes nos deixa à mercê da prevenção e do controle de infecções, um desafio ainda maior em regiões com infraestrutura de saúde limitada. Onde o vírus está agindo agora? A geografia do risco. Hoje a presença do Nipah continua mais evidente em partes da Ásia Meridional, especialmente Índia e Bangladesh. Esses países relatam surtos com regularidade, muitos deles ligados ao contato entre humanos e morcegos ou seus produtos contaminados. Recentemente, a Índia notificou 2 casos confirmados em janeiro de 2026, no estado de West Bengal, na área de Barasat, no distrito de North 24 Parganas, entre profissionais de saúde que desenvolveram sintomas após exposição possivelmente relacionada a cuidados clínicos. Para se ter uma ideia de como esse vírus está, vou te contar as suas áreas de atuação. Em Bengala Ocidental, Índia, local do surto atual. Casos mais recentes e uma preocupação de que se espalhe. Kerala, Índia, foco histórico de surtos em anos recentes. Em Bangladesh, epicentro com centenas de casos documentados ao longo de décadas. Embora pequenas, as ocorrências recentes incitaram medidas imediatas de vigilância, rastreamento de contatos e notificações internacionais, porque mesmo casos isolados de Nipah podem revelar falhas de detecção precoce. Esse rastreamento das infecções nos dá uma estatística para eventuais atitudes de prevenção. Por que essa doença nos preocupa? A preocupação com o Nipah vai além de números frios. Vamos explorar por que ele ativa alertas em saúde pública mundial. Sua alta mortalidade, com taxas de fatalidade frequentemente muito superiores às da maioria dos vírus respiratórios comuns, cada caso de Nipah representa uma chance séria de morte. A falta de tratamento específico para esse novo desafio. Sem antivirais específicos ou vacina licenciada, toda a intervenção está centrada no suporte médico e em medidas de prevenção de transmissão. A sua potencial de mutação viral. Como vírus de RNA, os Nipah-vírus podem sofrer mutações à medida que se replicam. Embora ainda não haja evidência de que Nipah esteja evoluindo rapidamente em direção a uma forma altamente transmissível entre humanos, esse potencial preocupa epidemiologistas de mundo. A vulnerabilidade de sistemas de saúde. Em regiões com recursos limitados, caso um surto maior se inicie, o sistema de vigilância e resposta pode ser rapidamente sobrecarregado, como visto no passado com outras doenças emergentes. Pausa. A avaliação das autoridades mundiais nos passa uma ideia de baixa probabilidade de contaminação mundial. A Organização Mundial da Saúde, OMS, considera que o risco de dispersão do Nipah, além da Índia e regiões endêmicas neste momento, é baixo, dada a sua forma relativamente ineficiente de transmissão entre humanos, como vírus respiratórios como o SARS-CoV-2. Mesmo assim, a OMS mantém o Nipah como uma doença prioritária para pesquisa e desenvolvimento de vacinas e terapias, devido à alta fatalidade. Pausa. A situação no Brasil. Até o momento não há registro de nenhum caso de Nipah no Brasil. As notificações recentes referem-se exclusivamente ao surto na Índia. O Ministério da Saúde do Brasil divulgou avaliações públicas afirmando que o Nipah não representa atualmente uma ameaça direta ao Brasil. O país possui protocolos contínuos de vigilância e resposta para patógenos de alta letalidade, em parceria com instituições como o Instituto Evandro Chagas e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, além de alinhamento com a OPAS-OMS. Não existe circulação local do vírus no território brasileiro, e o risco de introdução é considerado baixo. Alguns fatores sobre o porquê o risco é considerado baixo no Brasil. Alguns fatores que reduzem o potencial de introdução ou disseminação no Brasil.
Ausência de hospedeiros naturais relevantes. Os morcegos que mantêm Nipah em ciclos naturais não são nativos do Brasil ou têm distribuição diferente. Transmissão interpessoal menos eficiente do que vírus respiratórios de alta propagação. Protocolos de vigilância aeroportuária e sanitária aplicados em cooperação com a OMS. Pausa. Então, nesse cenário, o que você pode fazer? Diante dessa ameaça silenciosa, há passos concretos que tanto indivíduos quanto comunidades podem tomar. Uma maior educação e conscientização. Informe-se sobre como o vírus se transmite e compartilhe essas informações de forma responsável. Boatos ou pânico não ajudam. Informação correta salva vidas. Pergunta para reflexão. Você já verificou se sua comunidade sabe identificar sintomas iniciais de doenças infecciosas emergentes? Promova essa discussão localmente. Evite contato com morcegos e animais potencialmente infectados. Especialmente em áreas endêmicas, evitar manipular frutas caídas, consumir produtos alimentares não higienizados ou entrar em contato com secreções de animais pode reduzir risco. Nesse caso, a higiene é a prevenção. Lavar frutas, evitar consumo de produtos não tratados e manter práticas rigorosas em ambientes de saúde ajuda a minimizar a transmissão. Um engajamento comunitário. Convidar líderes locais, profissionais de saúde ou educadores para falar sobre perigo de doenças zoonóticas pode ampliar a resiliência da sociedade. Se você puder, compartilhe esta narrativa com alguém que acha que compreende pouco sobre Nipah. Espante a ignorância e ilumine a preparação. Um futuro em jogo. À medida que vivemos em um mundo cada vez mais conectado, histórias de vírus como Nipah nos lembram que a próxima grande ameaça não precisa ser rápida para ser devastadora. Ela pode ser silenciosa, localizada, mas letal. Pode começar com morcegos sob uma árvore distante, ou num trabalhador de saúde que cuida de um paciente aparentemente comum. O desafio que enfrentamos não é apenas científico, mas social. Precisamos integrar vigilância epidemiológica, educação pública clara e colaboração internacional contínua. Enquanto isso, o mundo observa com cautela surtos localizados como os de Bengala Ocidental, recordando que mesmo pequenas fagulhas em pontos específicos do globo podem iluminar vulnerabilidades que todos compartilhamos. Pausa. O despertar de um guardião. Se há algo que a história do Nipah nos ensina, é que conhecimento e ação são armas que ninguém pode negar. Não estamos aqui apenas para testemunhar eventos biológicos, estamos aqui para entender, questionar e responder. E então, você está pronto para ser parte da mudança? Compartilhe esta narrativa. Pergunte em sua comunidade: estamos preparados para o próximo Nipah? Porque a prevenção começa com consciência, e a consciência começa com você. Até o próximo vídeo.